Tá gravando já? Boa noite a todos. O pessoal aí do fundo tá me ouvindo? Tá escutando bem? Eu nunca sei, eu sempre tenho a impressão que eu tô falando baixo, mas na minha família sempre reclamam que eu falo alto, então... Então hoje vamos começar a entrar no tema da arte sacra. Quer dizer, hoje é uma introdução geral, eu não sei se todos aqui viram o programa, a ideia não é fazer uma exposição geral de arte sacra ou de arte sagrada, mais ou menos exaustiva ou completa, mas é justamente pegar algumas amostras de algumas grandes tradições e examinar essas amostras o mais cuidadosamente que nos for possível em tão pouco tempo. Quer dizer, um curso completo de arte sacra, evidentemente, demandaria muito tempo. A finalidade aqui não é formar nenhum especialista, mas tornar, vamos dizer, cada um dos alunos capaz de distinguir exatamente alguns dos sentidos fundamentais da expressão arte sacra. Para começar, no próprio, se eu não me engano, no próprio texto do curso, a gente preferiu a expressão arte sagrada, que pode soar um pouco estranho, porque estamos acostumados à expressão arte sacra. Mas a verdade é que arte sacra é uma expressão que, na nossa língua, é um pouco mais ampla do que o tipo de arte que nós vamos estudar aqui. Certo? Veja bem, uma obra contemporânea que trate de temas religiosos é automaticamente enquadrada na categoria arte sacra, não é isso? Então, você vê, qualquer igreja construída hoje, ora, como aquele edifício é uma igreja, a arquitetura ali é arte sacra, num certo sentido. Qualquer pintura que retrate Jesus Cristo ou a Santíssima Virgem entra na categoria arte sacra. As missas de Mozart entram na categoria de arte sacra, certo? No entanto, todas essas obras caem fora da categoria que nós vamos estudar aqui, certo? Por quê? Porque o que nós vamos estudar aqui é determinado não somente pelo tema, mas pela forma, e igualmente pela forma com que esse tema foi tratado. Veja bem, então, quer dizer, a expressão arte sacra na língua portuguesa, ela pode englobar obras que em seu estilo são muito diferentes e que têm em comum apenas o tema. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, uma obra, uma catedral medieval é arte sacra. Ora, uma missa de Bach é arte sacra. Uma pintura moderna, retratando algum tema religioso, é arte sacra. Tudo isso é arte sacra. Nós vamos estudar isso aqui? Não. Porque, veja bem, o termo arte sacra, tal como ele é usado, a expressão arte sacra, tal como ela é usada, ele impede um estudo propriamente artístico. Na medida em que o termo já abarca obras que artisticamente são muito distintas, então, desde vamos pensar, uma imagem da Santíssima Virgem do começo do século XX, tratada de modo perfeitamente naturalista. Uma pintura perfeitamente naturalista. Um ícone medieval. Um mosaico. São todos chamados arte sacra. No entanto, os estilos dessas diversas obras são muito diferentes. E o estudo artístico dessas obras, do ponto de vista artístico, demandaria, na verdade, o estudo de várias correntes de pensamento. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que o nome arte sacra não traz por si a significação de alguma categoria artística específica no seu método. Tá claro isso aí? Quando a gente fala arte sacra, a gente só está se referindo ao tema e não ao próprio modo da interpretação, de interpretação artística. Tá claro isso aí? Nós então vamos usar o termo arte sagrada, por quê? Porque nós queremos explicar que algumas obras e linhas de arte sacra, em que a interpretação do tema, o modo de representar o tema, era muito específico. Isso quer dizer, quando você, por exemplo, decide, vou fazer aqui uma imagem da Santíssima Virgem, vou pintar a Santíssima Virgem. Ora, alguns dos elementos, você tem que colocar na obra algum elemento que permita que o seu público, ao ver a obra, reconheça ali a Santíssima Virgem e não simplesmente uma senhora qualquer. Não é isso? Se você quer representar a Santíssima Virgem, as pessoas têm que saber que é a Santíssima Virgem. Tá claro isso aí? Veja bem, houve uma época em que a arte sacra cristã seguia os padrões gerais da arte sacra em qualquer lugar do mundo. Isso quer dizer que todos os critérios de interpretação e estilização na obra eram determinados pelo seu tema.
Certo? Então, por exemplo, suponha agora, não, eu quero fazer uma Santíssima Virgem cubista, uma representação cubista da Santíssima Virgem. Ora, se você escolhe uma representação cubista ou naturalista, veja bem que esta forma de representação não foi escolhida em função do tema, mas em função de uma preferência do artista. Não é o tema que pede esse estilo. Tá claro, hein? O tema, o estilo, nesse caso, em nada contribui para a comunicação eficaz do tema especificamente sagrado ou religioso. Embora seja perfeitamente possível você fazer uma representação de qualquer tipo da Santíssima Virgem, certo? Não necessariamente o seu critério interpretativo, quer dizer, o estilo que você escolhe é especialmente favorável para comunicar este ou aquele tema. Olha só, vamos pensar assim, quando você entra, eu não sei qual a experiência que vocês têm aqui, por exemplo, das catedrais medievais, mas quando você entra numa catedral medieval, você tem a impressão que algo de muito sóbrio, importante, profundo está acontecendo ali, imediatamente. Você tem a impressão que aquilo é todo um universo. Quando você entra numa catedral, por exemplo, barroca, você tem a impressão de estar em algum lugar da Europa. Tá claro, hein? Então, vamos dizer, houve um momento em que a arte sacra no Ocidente, certo, refletia de tal modo, no seu estilo, refletia de tal modo o conteúdo universal daquela religião, que ainda que houvesse ali, evidentemente, como sempre há, um elemento étnico, um elemento cultural local, certo? Esse elemento ficava no pano de fundo, ele era como que, ele era vencido pela universalidade do tema. Tá claro, hein? Isso quer dizer que uma catedral medieval é nitidamente cristã e, em segundo plano, europeia. Enquanto que uma catedral barroca é primeiro barroca, é primeiro europeia e depois cristã. Tá claro, hein? Isso quer dizer que, então, existem obras de arte sacra em que o estilo sobrepujou o tema. Tá claro, hein? Na verdade, a gente tem que entender que, olha, claro, se a gente for estudar a história da arte, a gente vai ver que a sucessão de estilos artísticos que foram surgindo na Europa do Renascimento até o século XX, todas elas têm a sua razão de ser e o seu sentido expressivo, certo? Cada uma delas, de fato, favorece a comunicação deste ou daquele tema em especial. Mas é tão difícil unificá-las todas numa única teoria geral, tão difícil que quando chega o século XX, certo, a noção mesma de arte mudou, sofre uma transmutação completa em relação aos séculos anteriores. Até ao surgimento de algumas ideias no século XX, basicamente a ideia de arte era executar um objeto, realizar um objeto segundo uma fórmula intencional para comunicar alguma coisa para o seu público. A obra de arte era um instrumento de comunicação, basicamente. Mais recentemente, do século XX para cá, várias escolas de pensamento e vários artistas individuais renunciaram completamente à ideia de comunicação consciente, certo? Alguns renunciaram totalmente à ideia de comunicação, seja consciente ou não consciente, certo? Mas a verdade é que enquanto houve uma arte no Ocidente que você podia identificar, em primeiro lugar como cristã, em segundo lugar, depois que você percebia que era cristã, você percebia, isso aqui tem uns elementos célticos ou germânicos, ou meridionais. Tá claro, hein? Quer dizer, o tema cristão vinha em primeiro lugar. Assim como, por exemplo, no budismo ou no islamismo. Se você anda pelo mundo islâmico e entra em mesquitas na África do Norte, no Irã, no Iraque, você vai ver que primeiro você percebe que você está numa mesquita. Depois você percebe que você está na Pérsia ou na África do Norte. Tá claro, hein? Assim era também na arte cristã. Isso é porque, apesar das finalidades diferentes, quer dizer, é evidente que a arte islâmica tem como finalidade comunicar conteúdos islâmicos, a arte cristã tem como finalidade comunicar conteúdos cristãos, a arte hindu, conteúdos hindus e assim por diante. Apesar dessa diferença nos conteúdos objetivos, existia uma espécie de teoria comum,
desenvolvida por cada um desses povos de modo mais ou menos independente. No entanto, a teoria era, nas suas linhas gerais, a teoria da arte era comum a todos eles. Quer dizer, isso quer dizer que o propósito do artista hindu era muito semelhante ao propósito do artista cristão. Tá claro isso aí? Então você pode encontrar, por exemplo, tanto entre os hindus quanto no mundo cristão, ideias do tipo, olha, a experiência espiritual dos místicos tem sua origem na mesma faculdade que a experiência do artista. Então, essa frase, afirmações desse tipo, você pode encontrar na Índia, no ambiente islâmico, na Europa medieval, e parece que todos esses autores estão conversando uns com os outros, e um aprendeu a teoria da arte do outro. Tá claro isso aí? Hoje em dia, você pega entre uma escola de arte e outra, parece que há uma incomunicabilidade total. O que um sujeito está fazendo aqui com pintura é radicalmente diferente do que o outro sujeito está fazendo, e um não entende o outro quando eles falam. Se acham divergências, é perfeitamente normal, certo? Mas quando você não é que você está fazendo uma coisa, você não é capaz de entender o que o outro está fazendo, isso não é uma mera divergência. Você já vive num universo distinto do outro, num universo estanque. Tá claro isso aí? Vamos dizer que a divergência, por exemplo, entre um arquiteto que fazia mesquitas, certo? E o outro que fazia catedrais, era uma diferença teológica, não uma diferença de teoria da arte. Tá claro isso aí? Quer dizer, a diferença estava no conteúdo e não no método, não na técnica, não na interpretação, não na ideia. Tá? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ilustrar e clarear justamente quais eram os princípios comuns que guiavam a atividade do pintor de ícones cristão, do geômetra muçulmano, do escultor hindu e assim por diante. Quer dizer, apesar das diferenças de conteúdo, existiam muitas ideias comuns entre todos esses sujeitos. Se eles fossem sentar para conversar apenas de arte, eles se entenderiam perfeitamente, apesar de eles viverem em universos diferentes. Tinha uma harmonia, exatamente. Uma harmonia que hoje você não encontra no Ocidente, nem dentro da própria arte cristã. Então, assim, hoje em dia qualquer coisa, qualquer técnica pode ser usada, qualquer método, qualquer estilo pode ser usado para criar uma obra cristã. Não é isso? A gente tem até a aeróbica de Jesus, certo? E certamente o sujeito que inventou a aeróbica de Jesus nunca se perguntou se Jesus praticaria a aeróbica de Jesus, né? Então assim, você faz qualquer coisa e termina com de Jesus, né? Faz qualquer coisa e termina com gospel, faz qualquer coisa e termina com cristã, e pronto, é arte cristã, é arte sacra. Então você pode pensar a aeróbica de Jesus, o rock de São Francisco, né? E assim por diante. Por que isso não ocorria, certo? Na Idade Média? Mas será que ia para a fogueira? Olha só, na verdade, em termos artísticos, não ia para a fogueira. Quer dizer, a verdade é que os cânones oficiais para as obras de arte eram muito gerais. Não existiam cânones precisos. Não é como assim, por exemplo, agora você recita um credo diferente. Ora, existia um cânone exato do credo para todos os cristãos. Então assim, você fez um credo diferente, a igreja ia perguntar para você, mas por que você está fazendo diferente? O que é isso? Mas se você... agora eu vou pintar Jesus Cristo um pouco diferente. Ia demorar 200 anos para alguém perguntar o que é isso. Tá claro isso, hein? E além disso, o costume de mandar as pessoas para a fogueira é mais ou menos uns 300, 400 anos posterior ao abandono desse estilo de arte que nós estamos falando aqui. Já é um fenômeno moderno. Eu não diria moderno, certo? Mas já é um fenômeno muito posterior ao abandono dos critérios tradicionais de arte cristã. É, por exemplo, posterior ao Renascimento. Tá claro isso aí? No século XII, ninguém ia para fogueira. Tinha muito mais do budismo do que no cristianismo. Isso era, no ambiente budista era mais comum, né? Mas no ambiente budista, do mesmo modo que no ambiente cristão medieval. Veja bem que a maior parte dos profundos conflitos religiosos nos universos tradicionais, vamos dizer, mais ou menos estáveis ou íntegros, ocorreram no ambiente budista. Então, essa é uma pequena digressão histórica, tá? Ou na Europa medieval propriamente dita,
Certo? Quer dizer, até antes do Renascimento, quer dizer, quando diz a Europa medieval, a gente não está querendo apenas dizer pré-moderna, mas quando as instituições, as formas de cultura eram de fato moldadas por um ideal de cristandade. Tá? Quando a ideia de cristandade era o critério-chave pelo qual você poderia interpretar a Europa. Se você chegasse de fora da Europa, você quer entender o que está acontecendo aqui, você tem que entender o que é cristianismo. Tá? Quando você chega no século, por exemplo, 16, 17, não basta entender o que é cristianismo para entender o que está acontecendo na Europa. Tá claro, hein? Então, por exemplo, a divisão da Europa em estados nacionais não se explica simplesmente pela ideia de cristandade. Certo? No ambiente budista tradicional, assim como no ambiente cristão tradicional, quer dizer, no ambiente da cristandade, a maior parte dos problemas religiosos não eram problemas diretamente da alçada da igreja ou das autoridades espirituais. O negócio é que é o seguinte, os problemas, as divergências religiosas eram o quê? Divergências populares. Entendeu? Era assim, tinha um bispo falando uma coisa de um lado, outro bispo falando outra coisa ali a 5 km de distância, 200 km de distância. Quando o povo que ouvia as palavras daquele bispo se encontrava com o do outro, ouvia os outros falar uma coisa diferente, era assim, eles não ficavam discutindo civilizadamente. Os bispos, eles mandavam cartas um pro outro, faziam pregações e debates, entendeu? Para um resolver o problema do outro. Mas o povo não era assim. O povo ia lá, pegava um pedaço de pau, pegava uma enxada e vamos matar aqueles caras, porque eles querem ensinar tudo errado. Os conflitos populares, por razão religiosa, certo? Eram insuportáveis. Tão insuportáveis que a autoridade temporal demandava da igreja que as autoridades chegassem a algum consenso. Para que a autoridade temporal, o poder temporal, pudesse expulsar ou punir aqueles que divergissem e acabar com os conflitos populares. Tá claro isso aí? A gente tem que entender que era uma época em que as doutrinas elas se difundiam boca a boca. Quer dizer, o número de pessoas, que assim, que temos aqui as obras principais do Catecismo da Igreja. O número de pessoas que havia lido essas obras, discutido ela com outra autoridade competente, era infinitesimal, era mínimo. Qual era a segurança das pessoas de que elas tinham a mesma religião? É simples, olha, se você falar uma coisinha um pouquinho diferente do que eu estou falando, eu ouvi direitinho o que o bispo falou na igreja, eu memorizei palavra por palavra, porque as pessoas, a maior parte delas era analfabeta, e por isso mesmo elas tinham uma memória para o discurso fenomenal. Então elas memorizavam palavra por palavra o que o bispo falava, e aí ela ia conversar com você, e você tinha ido numa outra igreja, e você memorizou palavra por palavra o que você tinha ouvido naquela outra igreja. Quando vocês encontravam uma palavra diferente no discurso um do outro, não, então não é a mesma religião. Não havia uma questão de, não, é uma sutileza interpretativa, aquele bispo estava explicando de um jeito, esse que não, você não é da minha religião, o que você está fazendo aqui? Você quer me ensinar outra coisa, entendeu? Daqui a pouco acontece, eu chegava em casa, você não acredita, o fulano daquela aldeia ali falou não sei o que, os caras não acreditam em nada. Aí a juventude, você falava isso em casa, seu filho lá de 18, 20 anos ouvia, nossa, vamos lá bater naqueles caras. Era assim, entendeu? Aí isso gerava assim turbas imensas brigando umas com as outras. A desordem civil, entendeu, por questões religiosas, era um grave problema na Idade Média. Entendeu? Aí os príncipes, os barões, os reis, eles falavam, olha, eles chegavam para a igreja e falavam o seguinte, olha, você me dá uma definição exata de qual que é a nossa religião, aqui, agora, porque eu não aguento mais isso no meu território. Entendeu? Olha, o príncipe fulano, o trono do príncipe fulano, eles já estão há 100 anos querendo um motivo para vir aqui e tomar minhas terras. Entendeu? E tomar o meu lugar. Se o meu povo ficar brigando assim, é facílio para eles chegar aqui e tomar meu trono. Aí o que acontece? Formava-se um concílio local, geralmente local, não universal, que chegava a um consenso e falava, não, a nossa religião é assim. Daí ele chegava para as pessoas e falava, ou você fala assim, você entendeu? Ou eu te passo a fio da espada. Por quê? Porque a igreja mandou. Mas não era exatamente porque a igreja mandou. Veja bem, a igreja só passou a ter um comando unificado, as pessoas não sabem isso, por exemplo, a igreja no Ocidente, ela só passou a ter um comando doutrinal e moral unificado no século XVI, com o Concílio de Trento. Você entendeu? Ela só se tornou esta instituição que nós conhecemos hoje, no século XVI, há 500 anos atrás. Na Idade Média, a igreja era um organismo muito mais elástico e indefinido.
Então, assim, para você ter uma ideia, no Concílio de Trento foi a primeira vez na história em que a igreja chegou e falou o seguinte: olha, todos os padres, quando for fazer a missa, tem que rezar assim, 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 em todos os lugares sob a autoridade do Papa. Tem que recitar, em todos os lugares tem que recitar o credo assim, 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 assim. O rito de batismo é assim, 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 assim. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Na história. Diga. Olha, basta você estudar a história da igreja. Mas para você ter uma ideia, o primeiro grande concílio, certo, foi convocado pelo imperador para decidir a questão entre o arianismo e a doutrina que acabou se tornando a oficial da igreja. Por quê? Ele falou: vocês têm que decidir isso porque nós estamos à beira de uma guerra civil. Os bispos já discutiam, se brigavam, quebravam o pau um com o outro, doutrinalmente. Mas eles não estavam nem aí, nenhum deles tinha ocorrido: vamos nos reunir e fazer aqui tomar uma posição oficial contra os outros. Era um negócio assim, não, tem um bispo contra o outro ali, o outro contra aqueles. A coisa ficava no nível da discussão entre os bispos. Não tinha ocorrido para eles: não, peraí, nós somos uma igreja consolidada, nós somos um negócio aqui, nós tomamos uma decisão oficial. Não, essa ideia ocorreu ao imperador, porque o imperador era assim. O imperador era uma autoridade final que terminava com as discussões. A igreja não era. A igreja só passou a se ver assim no final da Idade Média. Mas esse concílio não chegou a um consenso. Ele foi imposto um consenso. Porque se eles brigavam tanto... Não, olha só. Consenso. É claro que já não tinha consenso. Alguém determinou uma linha. Não, é simples. O imperador chegou e falou: chama os bispos aí e vocês vão aqui na minha frente, vocês vão discutir o assunto e vocês vão tomar uma decisão. A decisão que eles tomaram, ele falou: tá bom, essa é a decisão oficial da igreja. Quem não acreditar nisso aí, a gente vai bater neles. Acabou. E aí sim ele pacificou o império. Entendeu? Era uma questão doutrinal importante? Sim, era uma questão doutrinal importante. Evidente, se ela não fosse uma questão doutrinal importante, os bispos não estariam discutindo ela. Certo? Mas tomar uma decisão, uma posição oficial, não era uma questão doutrinalmente importante, era uma questão politicamente importante. Era uma questão importante para o imperador, não para os bispos. Os bispos não estavam nem aí com isso. Tá claro assim? No decorrer de toda a Idade Média, com a maior parte das questões sempre foi assim. Aos poucos, gradativamente, os bispos da igreja foram tomando consciência de que eles tinham este grau de poder temporal. Eles foram tomando consciência de que a ação deles tinha influência política, tinha peso político. Entendeu? E muitas delas, então, é evidente, a partir do momento que a gente se dá conta de que ele possui um poder político, é óbvio que ele faz alguma coisa para exercê-lo. Tá claro, hein? Mas veja bem, quando a gente diz a igreja, olha, a igreja, até o Concílio de Trento, não era este bloco unificado que é hoje. Realmente não era. Tá? Ela foi se consolidando pouco a pouco, uma pequena decisão por pequena decisão. Tá? Mas, bom, vamos lá. Isso aqui não é uma aula de história da igreja. Por isso que era difícil ser assim. A gente só diz isso porque é o seguinte: até então, a igreja não queimava ninguém. Este sínodo aqui queimava alguém. Porque esse sínodo aqui, às vezes, queimava até alguém que era perfeitamente cristão. Era comum um sínodo queimar um sujeito, e assim, 20 anos depois, o outro sínodo chegava e canonizava aquele sujeito. Não, imagina, quem queimar? Esse cara aqui era um exemplo, era o melhor cristão que tinha. Porque não era um bloco unificado. Hoje seria impossível para a igreja fazer isso. É impossível para a igreja hoje condenar oficialmente uma doutrina e simultaneamente canonizar um sujeito que professa aquela doutrina. Por quê? Porque hoje ela é uma autoridade unificada. Mas até relativamente pouco tempo atrás, quer dizer, 600 anos atrás, ela não era bem assim. Voltando então ao tema da arte. Né? Quer dizer, se de um modo geral, olha só, não é que não ocorriam aos artistas medievais e pré-medievais, certo, a ideia de inovar em estilo. Sempre houveram adaptações de estilo. Se a gente pegar entre assim, as primeiras representações, as primeiras manifestações de arte cristã, das primeiras manifestações até o estilo gótico, você tem imensas variações. Certo? E é evidente que essas variações em algum momento foram uma novidade. Certo? E essa novidade ela não foi encarada como heresia
Por quê? Porque independente do estilo, até um certo momento da história do cristianismo, você entrava numa igreja, você sabia que estava numa igreja. Você sabia, o negócio aqui é cristianismo. Então, pouco importa se era uma catedral gótica, se era uma catedral românica, ou se era até uma mesquita adaptada para se tornar igreja. Como houve em muitos casos. E depois igrejas adaptadas para virar mesquita, porque as fronteiras viviam andando de um lado para o outro, entre os cristãos e muçulmanos. Certo? O fato é que quando você entrava, você sabia onde estava. Você sabia onde estava em termos religiosos e culturais, e não em termos étnicos ou locais. Tá claro aí? Então você vai andando, entrando nas pequenas igrejinhas, assim, sabe, da Irlanda até a Romênia, você tem imensas variações de um lugar para o outro. Variações nos materiais, variações no estilo, imensas variações. Mas em todas elas você sabia que você estava numa igreja cristã, que você estava num templo cristão. Tá claro, hein? Como isso é possível? É simples, é porque existiam certos princípios artísticos comuns a todos esses sujeitos, mesmo sem nunca ter se conhecido. Tá claro, hein? E o primeiro princípio era justamente esse, quer dizer, a eficácia da comunicação. Quer dizer, se eu quero falar de algo, eu quero que o meu ouvinte entenda do que eu estou falando. Tá claro, hein? Tanto que os teóricos medievais diriam que a primeira qualidade de uma obra de arte é justamente a sua clareza, quer dizer, a evidência do tema. Um hindu concordaria perfeitamente. Se você, pertencendo ao universo, ao ambiente cristão, pertencendo à religião cristã, ao olhar um quadro não sabe se aquilo é a Santíssima Virgem ou a prima da vizinha, a obra foi mal executada, evidentemente. Tá cheio hoje. Tá cheio hoje. Isso não quer dizer que as obras não possam ser agradáveis sob algum ponto de vista. Elas não podem ser esteticamente agradáveis ou prazerosas, causar prazer, certo? Mas elas podem ser, mas elas são, primeiro, obras de incompetência. Porque o sujeito ou ignorava que ele devia deixar claro qual era o tema, certo? Ou ele sabia que devia deixar claro e não conseguiu. De um modo ou de outro ele era incompetente, certo? Ou pior ainda, às vezes elas podem se tornar até bizarras, porque eu tinha um caso aconteceu comigo que eu visitei um santuário da Virgem Maria, construído por alemães, e tinha uma imagem alemã lá, só que a imagem era idêntica a uma amiga minha alemã. Então eu não sentia que eu estava rezando para a Virgem Maria, sentia que estava rezando para minha amiga, né? E isso é bizarro, né? E eu imagino que não pode ter uma situação pior do que essa, né? Então esse seria, no mínimo, um dos males da representação naturalista, no caso da arte sacra. Certo? Ao humanizar excessivamente o seu tema, certo? Você mudou de tema, você simplesmente mudou de assunto. Tá claro isso aí? Isso quer dizer, uma pintura, uma escultura que represente o Cristo como demasiadamente humano, não representa o Cristo bíblico. Olha, ele até pode ser louro de olhos azuis. Não tem problema. Isso não tem problema. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa representa o Cristo, olha só, como se você considerar, não, tá aqui, ó, eu quero fazer uma pintura de Jesus Cristo, eu quero mostrar como era Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo é o seguinte, o verbo feito carne. Ora, como se trata do verbo feito carne, e não apenas de um indivíduo particular que viveu na Palestina, ele pode ser representado com os traços típicos de um palestino, com os traços típicos de um africano, de um extremo oriental, de um nórdico, com qualquer um desses traços. Desde que fique evidente que aquilo é o verbo feito carne. Tá claro isso aí? Não tem problema. Não tem problema que na Suécia eles pintem ele com loiro de olho azul. E que na África eles pintem ele preto retinto. Não tem problema nenhum. O importante é que na Suécia o sujeito ao olhar aquilo não pense, olha lá, é a cara do meu primo. Jesus era a cara do meu primo. Que isso não aconteça nem na Suécia, nem na África. Esse é que é o importante. O importante é uma identificação objetiva. Essa identificação objetiva pode tomar por base certos elementos de especialização étnica. É evidente que se você representar, então não, estamos aqui na Suécia, vamos fazer uma representação de Jesus Cristo. Nós representamos ele
como um africano. Ele só vai parecer um cara estranho. E se eu pintar ele de louro de olhos azuis e colocar na África, também, ele só vai parecer um cara estranho. Então, você já viu as imagens coptas, né, da Etiópia? Sim, todo mundo é preto. São obras belíssimas, maravilhosas, mas todo mundo é preto. É lógico. Certo? E o mesmo faria um franco na Europa medieval. Todo mundo é branco. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a cor da pele indica muito pouco acerca do que é ser verbo encarnado. Exatamente, é. Tá claro, hein? A mesma coisa é pegar, por exemplo, com a escultura budista. A escultura e pintura budista, assim, olha, da Índia até o Japão, vai mudando. Quando chega no Japão, só tem japonês. Só se pinta japonês ali. Por uma pintura japonesa, você é crente que o Buda nasceu, né, nascido e criado no Japão. Bom, provavelmente considerando as austeridades a que ele se submetia, ele não devia ser abundar em gordura, né? Colesterol, eu acho que ele não tinha nenhum, nem alto nem baixo, né? Olha só, a gente vai chegar lá. Por que às vezes você representa o Buda gordo? Por que você representa ele com orelhas imensas? Hã? Mas tem uma certa cuidado da questão da arte que escreveu, né, do verdade do lado, que é justamente qual é a origem etimológica da palavra glória, que é de gordura. Glória é o quê? Então, quer dizer, o que importa é que haja uma adaptação étnica e na representação, certo, de seres humanos. Você tenda a estilizar para que a imagem seja etnicamente familiar ou imediatamente compreensível, certo? Isso, na verdade, é até um dos critérios tradicionais da arte cristã. Certo? É natural, segundo a própria doutrina da encarnação, que um africano represente o Cristo como africano e um nórdico represente como nórdico. E um extremo oriental o represente ainda como extremo oriental. Primeiro, porque a doutrina da encarnação, a ideia central da teoria da doutrina da encarnação é justamente que Deus se tornou um de nós. Né? E, obviamente, se você representar ele com traços etnicamente estranhos, não dará bem essa impressão. Segundo, porque olha só, essa é uma questão teológica um pouco sutil. Os nossos alunos do curso de religião comparada já ouviram essa explicação, mas seria interessante dar ela aqui porque isso é um elemento importante para a arte cristã especificamente. Que olha só, quando a gente pensa em Jesus Cristo, a gente pensa assim, olha, teve um sujeito, que é assim, um indivíduo humano que viveu na Palestina há 2000 e tantos anos, certo? E pregou certas ideias interessantes, não é isso? Ora, segundo as perspectivas, as teologias mais tradicionais, essa ideia é intrinsecamente herética. Sabe por quê? Porque é o seguinte, Jesus Cristo, segundo a teologia católica, a teologia ortodoxa e a teologia luterana estrita, né, a luterana conservadora, ele não era um sujeito humano individual. Ele era a segunda pessoa da Trindade. Ele era um Deus que revestiu-se de natureza humana. Isso quer dizer que ele não era um indivíduo particular. A natureza humana dele era toda a natureza humana. Olha, ser Luiz Gonzaga implica em não ser você, não é isso? Ser Jesus Cristo não exclui ser eu ou ser você. Tá claro, hein? Isso quer dizer que Jesus Cristo, o verbo encarnado, compreendia no seu ser, no ser dele, o ser você, o ser você, o ser você, o ser eu. Você entendeu? Né? Ele é a árvore, ele é o tronco e nós somos os ramos. Isso faz parte da doutrina tradicional. Todos os seres humanos possíveis, exatamente. Estão compreendidos no ser dele na medida em que ele o quê? Ele assume para ele a natureza humana. Ele não assumiu a natureza humana de um indivíduo particular. Olha só que isso é muito diferente, por exemplo, quando se pensa no Buda. Segundo a própria doutrina budista, o Buda era um indivíduo humano, assim, ele era outra pessoa, um sujeito como eu, como você, que, por uma busca especial, alcançou um estado sobre-humano. E esse estado é sobre-humano. Mas ele não vai falar que ele, como indivíduo humano, abarcava a sua existência. Ele vai dizer, o estado de iluminação, o estado búdico abarca eu, você. Nesse estado não há distinção entre nenhum de nós.
Tá claro? Olha, Jesus Cristo, segundo a doutrina tradicional cristã, não é um sujeito que alcançou um estado. Tá claro isso aí? Ele é, pelo contrário, um estado, vamos dizer, divino, que se reveste de forma humana. De modo que representá-lo, de modo a dar a impressão que ele era um indivíduo humano, é falsear é falsidade teológica. É falsear o tema. Quer dizer, então não vamos pintar aqui. Tudo bem, você pode pintar Jesus Cristo com o olho da cor que for, com o cabelo da cor que for. Mas se ele parecer um indivíduo, acabou. Isso aí é tão forte, é um negócio tão forte que os primeiros diretores de cinema a filmar relatos da vida do Cristo botavam sempre ele de costas. Não aparecia o rosto. Eles falavam, não dá para você representar com um indivíduo humano o rosto de Jesus Cristo. E é evidente que isso está errado. Você não vai pensar em Jesus Cristo, vai pensar no fulano e tal. Tá claro? Hein? Olha só que interessante, que, num certo sentido, a arte sacra tradicional, ela é só uma espécie de sistematização ou aplicação elaborada e deliberada ou consciente de certos princípios que a gente desde pequeno aplica na representação artística. Se você pede para uma criança pequena, criança lá com 5, 6 anos, desenhar alguma coisa, você vai reparar que ela nunca tenta reproduzir tal e qual a aparência da coisa. Ela sempre estiliza. E mais ainda, olha só que interessante. Você já reparou, prestem bastante atenção nisso. Talvez, eu não sei se vocês já praticaram a arte do desenho, ou do esboço, ou da pintura, mas olha só. Se você pede para a criança, desenhe aqui a nossa casa. Ela não vai lá olhar a casa. Ela para e pensa. Às vezes ela fica minutos e minutos pensando. E olhando o papel branco. Pensando. Depois ela representa aquilo em que ela pensou. E é por isso que toda a arte infantil é sempre quase que exclusivamente arte abstrata. Você precisa assim de anos de destreino, né? Anos de deseducação para olhar a coisa e tentar reproduzi-la, ao invés de pensá-la e reproduzir o seu pensamento. É claro que pode haver um ganho de habilidade em se acostumar a observar a coisa e reproduzi-la tal e qual você a vê. Certo? Mas houve uma perda de qualidade intelectual. Tá claro, hein? Então assim, se você olhar em geral, as crianças, olha só, as crianças desenham o sol com uma espiral dentro e raios para fora. Olha o sol, cadê essa espiral? Que ninguém nunca viu. Por que ela desenha assim? Não, os raios são para o brilho. E essa espiral interna? Vocês já repararam? É o calor. Ou a ideia do Sol como um centro vital. Quer dizer, na verdade, olha só, ela não está querendo representar a aparência física do Sol, mas o sentido do Sol, o significado do Sol. Então, a arte sagrada de que nós vamos tratar aqui é uma arte desse tipo. Quer dizer, quando alguém encomendava para um pintor na Idade Média, eu quero aqui uma imagem de Jesus Cristo, ele não olhava em torno para procurar qual era a aparência de Jesus Cristo. Ou de São Fulano, que tinha vivido ali do outro dia, ele até tinha visto São Fulano. Ele não pensava em representar como São Fulano, qual era a aparência de São Fulano. Ele parava e pensava, qual o sentido deste sujeito? E é isto que ele representava. E esse sentido pode ser expresso com quaisquer traços étnicos. É evidente. A criança também, né? Quando ela desenha assim, desenha o papai e a mamãe aqui, ela desenha uns palitinhos e uma cabeçona, né? Por quê? Porque pessoa é mente, pessoa é consciência. É isso que ela vê. É isso que ela vê nela, é isso que ela vê nos outros. Não é porque a cabeça das pessoas é gigante. Ela nunca viu ninguém daquele jeito, que parecesse aquilo. Mas todas as pessoas efetivamente são fundamentalmente centros de consciência. Esse é o sentido da existência humana. Tá claro, hein? Isso quer dizer que nessas formas de arte, então, quando você pegar um ícone, o gesto tem um sentido, o olhar tem um sentido, as proporções têm um sentido. Tudo isso tem um sentido. E para entender essas obras de arte, o que acontece? Não basta, assim, tá aqui a Santíssima Virgem Maria. Mas isso aqui, não tem nenhuma mulher que parece assim. Não, mas não era para parecer uma mulher, era para parecer uma ideia. Porque como você põe aqui, nós temos aqui, 80 centímetros por 1,20 m, 70 centímetros por 1,20 m, e você tem que mostrar aqui alguém que
deu à luz, mas continuou virgem. Como você vai fazer isso sem escrever? Ela deu à luz, mas continuou virgem. Como que você vai fazer o sujeito perceber isto aqui? Esta é a ideia central. Claro que é difícil, é evidente. Olha, tudo que é bem feito é difícil de ser feito. Não é isso? Tudo que é bem feito, que é bem realizado. Olha só, tudo. Você vai fazer um automóvel. Olha, qualquer um pode fazer um automóvel, mas um automóvel bom não é qualquer um que pode fazer. Não é isso? Se eu vou fazer uma mesa, qualquer um pode fazer uma mesa. Mas e uma mesa boa? Qualquer um pode fazer? Não é qualquer um já, né? Tem que ter algum conhecimento. Mesmo que esse conhecimento não seja elaborado de forma discursiva. Assim, olha, é evidente que o talento para ser artista não é o mesmo que o talento para ser filósofo. Não é isso? Quer dizer, o artista, o artífice, o mestre numa arte, ele não precisa estar o tempo todo traduzindo aquilo em tratados teoréticos acerca da sua arte. Ele perfeitamente pode e deve até conhecer os princípios da sua arte de forma intuitiva, potencialmente não expressa. Se ele começasse a parar para pensar, ao invés de recordar os princípios intuitivamente, ele começasse a parar para refletir, ele seria um teórico da arte e não um artista praticante. São duas atividades diferentes. Não é isso? Quer dizer, você pode perfeitamente saber uma coisa e não ter um discurso completo que a explique. Assim, geralmente, o artista possui o seu conhecimento. Mas ele tem que ter um conhecimento certo desses princípios. Senão ele não sabe o que ele está fazendo. E se ele não sabe o que ele está fazendo, para que nós o contrataríamos? Sabe, a arte é uma atividade humana, não uma atividade sobre-humana. Embora hoje exista algo do mito do artista como uma criatura sobrenatural, divina, fantástica, paradisíaca, assim, o que ele fizer, nós devemos aplaudi-lo, porque ele tá lá, olha, na história nunca foi assim. Sabe, nenhuma atividade humana, certo, é maravilhosa em isolado. A atividade humana sempre envolve interação humana. Mas olha, uma pessoa pode ter ideias maravilhosas. Se ela não comunicar essas ideias maravilhosas de modo eficaz para um outro, de que adiantou? Para que serviram as ideias maravilhosas dela? Para nada. A interação humana é parte essencial da vida humana. Então assim, um artista pode ser brilhante, mas ele tem que saber comunicar o conteúdo do seu brilhantismo para um outro. Porque ele só será realmente brilhante. Olha só, a palavra brilhante significa irradiar brilho, pô. Nada é brilhante se você guarda para você mesmo, não é? Então assim, não, a ideia do artista que ninguém compreende, ninguém vê que ele é um gênio maravilhoso. Olha, se ninguém vê que é um gênio maravilhoso, você não foi tão genial assim. Claro que você pode ser aquele sujeito que deu azar. É evidente. Você pode ter um artista que não, aquele sujeito é realmente um gênio e ele está num ambiente tão pobre, mentalmente, culturalmente, tão baixo, as pessoas são tão imbecis, tão toscas, que ninguém percebe. E só depois que ele morre, alguém encontra a obra dele e fala, putz, olha, tava lá o cara maravilhoso. Mas isso é a exceção, não é a norma. Achar que isso assim, não, em princípio, os artistas são gênios incompreendidos, não, olha, em princípio todos os gênios são compreendidos. E de vez em quando acontece, obviamente, claro, né? Um sujeito que ninguém entendeu. Tá claro, hein? Por quê? Porque, olha, em todos os tempos, o artista sempre agiu sob encomenda. Não é isso? Nunca houve uma época, exceto a nossa, em que, não, faz aí a sua arte como você quiser e nós te aplaudiremos. Nunca houve ninguém que pensou isso antes. Quer dizer, é uma profissão que tem direito intrínseco ao aplauso. Essa é a única profissão do mundo. Então é assim, olha, quando eu vou abrir uma conta em banco, eu vou no banco, tá aqui o meu dinheiro, deposito, chego lá no dia seguinte, dá aqui o meu dinheiro. Ah, não, hoje não tem dinheiro pra você, o seu dinheiro não tá aqui pra você hoje. Não, como assim não tá aqui? Não, porque nossa profissão é assim, de vez em quando a gente devolve o seu dinheiro, de vez em quando não. Segundo nossa inspiração. O que você faz? Não, é assim, você foi lá, você fez um acordo com o sujeito, por exemplo, você esperava alguma coisa dele. Uma atitude que você podia antecipar. O artista não tem direito a uma situação humana diferente dos outros. Quando você contrata um médico, quando você contrata um advogado, quando você contrata um pedreiro, você sabe muito bem, olha, eu quero isto aqui. Com o artista é a mesma coisa. Se ele é brilhante, você é um gênio maravilhoso, você é brilhante, você vai fazer algo muito bom com o que o sujeito te pediu para fazer. Tá claro, hein?
Olha, a ideia do artista, olha só, a ideia do artista como um sujeito que expressa algo para ele mesmo, usando uma linguagem que só ele entende, é evidentemente uma ideia de períodos de crise artística. É evidentemente, isso aí só surge na cabeça de alguém quando assim, ninguém mais sabe o que quer. Então os patronos não sabem o que quadros eles querem e o pintor, consequentemente, também não sabe que quadros ele quer pintar, ele só sabe que ele sente alguma coisa. Então assim, num ambiente que todo mundo é ignorante, certo? Surge esse tipo de arte. Você não pode simplesmente chegar e falar, tá bom, esta é a norma agora. Entendeu? Você não pode. Pensa bem, ninguém chega no pedreiro e diz, faz aí a casa que você achar melhor. Pra mim, segundo a sua inspiração. Você chega no mecânico, olha, faça com o motor do meu carro. Assim, bote a sua inspiração no motor do meu carro. Opa. A arte contemporânea, ela exerce essa influência numa pessoa simples, comum, assim, uma coisa forjada, porque o artista é um mito, não? Por que ele é um mito? Porque ele se fez um mito. Mas por que a sociedade idolatra aquele sujeito? Isso é a sociedade que está fazendo? Sabe por que a sociedade idolatra aquele sujeito? Porque a sociedade tem certos instintos básicos que são muito claros. Então as pessoas olham e falam, esse aí é o quadro que o cara pintou? Quanto que pagaram para ele fazer isso? $200 mil. É um gênio. É um gênio. Não, é uma certeza que é o seguinte, olha, você fez uma coisa perfeitamente imbecil e você ganhou $200 mil por isso. Você merece. A sociedade é o instinto natural. Se alguém te pagou $200 mil é porque de algum modo você é inteligente. Não é a arte em si, é o prestígio adquirido pelo sujeito. Porque se o vizinho dele pintar o mesmo quadro ali do lado dele e não saiu no jornal, não saiu na televisão, ele não paga nem R$2 por aquele quadro. Ele vai lá, o vizinho é um vagabundo que não quer trabalhar. Tá aí explorando os pais dele. Não é assim? E tá certo, tá muito justo. Só fica pintando, exatamente. O outro, simplesmente, é que o outro é um vagabundo que só fica pintando e achou alguém disposto a pagar uma nota pelo que tá fazendo. Olha só, não é que todas essas obras são desprovidas de significado. Pode ter realmente nesse meio obras que são providas de significado, certo? E são até excepcionais. Mas primeiro, são poucas. E segundo, olha só, a maior parte delas tem um interesse assim, museológico ou teórico abstrato assim. Você usa na faculdade de artes para exemplificar. Olha só o que esse sujeito fez com luz e sombra. Entendeu? E aí você guarda isso num museu porque, olha, esse cara viu um jeito de lidar com... Não é porque a coisa é fabulosa e excepcional, mas ela tem um valor didático. Ela não tem um valor intrínseco artístico superior. É um valor técnico, é um valor histórico e é um valor didático. Então, olha só, essa tendência começou com artistas avaliando a obra de artistas. Então, assim, um sujeito inventou um negócio, tá aqui um estilo, ninguém gostou. Aí o artista da geração seguinte falou, aquele cara era um gênio. Por quê? Olha só essa técnica de pincelada aqui. Ninguém conseguia fazer isso aí. Ele inventou. Daí os outros, é mesmo, nossa, então tá certo, isso aí deve valer muito. Não, isso aqui vale muito para ensinar outro artista, não vale nada para o cliente que não quer aquela obra. Você entendeu? Então, quer dizer, tem muita coisa que passou por arte. Isso eu digo mais entre o século XIX e o começo do século XX. Depois do século XX a coisa descambou para muito mais para baixo do que isso. Até o século XIX e XX ainda pelo menos você vê que não, tem algumas ideias aqui que isso aqui vale para o artista para ele aprender alguma coisa. Certo? Mas para o público geral não vale nada. Não, ele tem como, não só o filósofo, como o artista também tem como definir isso. Embora, veja bem, definir intelectualmente, olha só, você definir um objeto, não quer dizer que o conteúdo objetivo dele é estático e invariável. Tá? As pessoas confundem hoje em dia o seguinte, olha, você definir o conceito de beleza, você chegar a um conceito claro de beleza e você identificar concretamente tudo o que é belo. Isso não é sempre possível. É evidente que todo conceito desenvolvido num momento histórico pode identificar tudo que foi feito até então. Ele não pode antecipar o que o engenho humano vai fazer dali a 50, 100, 200 anos. Então assim, olha só, você quer ver? Do mesmo que você pode definir beleza, você pode dizer o seguinte, o que é um bom computador? Um computador rápido. Olha, no ano passado era uma coisa, hoje é outra.
Não é isso? O conceito de computador rápido, ele pode ser adequado a cada momento, mas ele não pode antecipar os computadores que vão ser inventados daqui a 5 anos. Não pode. Percebe? Que o conceito na sua estrutura objetiva, ele é adequado. A Catedral Gótica ainda é bonita hoje, exatamente. Mas o que? De fato, você descobriu depois formas de beleza que naquele ambiente eram desconhecidas até então. Isso pode acontecer. O que não faz com que o conceito tenha perdido o seu conteúdo objetivo. Não, agora ele tem que ser complementado por outros. Tá claro? Assim, o que era um carro bom nos anos 70? Obviamente não é mais o mesmo carro. Tá claro? E não mudou apenas, vamos dizer, por fatores como gosto, ou fatores puramente subjetivos. É evidente que a mudança da audiência faz com que, sempre e em todas as épocas, apenas algumas formas de beleza sejam reconhecidas como tais pelo público geral. Se você lê uma obra que você pode dizer, olha, ela é intrinsecamente bela, quer dizer que em toda e qualquer época as pessoas reconhecerão a beleza daquele objeto? Não. Porque a capacidade de reconhecer ou identificar as coisas das pessoas, certo, é determinada por certos pressupostos práticos e concretos, não por uma teoria abstrata. Assim, as pessoas não saem todas da escola formadas em teoria geral da arte, teoria da beleza. Mas elas vão identificando mais ou menos. Olha, por ser um exemplo, a indústria da moda e da decoração vive deste fato. E assim, você não sabe o que será bonito amanhã. Entendeu? O que até é belo no sentido, então, por exemplo, de explicitar um determinado tipo ou uma atitude, projetar, então, por exemplo, as roupas ou a decoração, elas projetam uma atitude, uma mentalidade, as crenças e preferências, não é isso? Do sujeito que veste aquelas roupas ou do sujeito que é dono daquela casa. A não ser no meu caso, que assim, eu pego qualquer roupa que tiver em casa e ponho. Mas as pessoas que escolhem essas coisas, elas escolhem para quê? Para projetar determinada imagem de si mesmo. Para si e para os outros. Não é assim? Ora, o que projeta essa imagem, se essa imagem é adequada à pessoa que projeta a imagem, certo? A pessoa está bem vestida. Só que a pessoa não tem como saber quais são todas as roupas que podem vir a projetar essa imagem. E aí chega o estilista e fala, olha, todo mundo, quando quer dar uma impressão de seriedade, de responsabilidade, usa uma roupa assim. Eu vou inventar uma outra aqui, que vai passar a mesma ideia. E ninguém tinha pensado. Entendeu? Essa roupa também passa a ser bela para a mesma função, mas ela só passa a ser bela, essa forma de beleza só existe depois que o sujeito criou. Se você mostrasse para um leigo, assim, olha, temos aqui a coleção de outono e inverno de 2008. Se você mostrasse para o leigo em 2005, ele ia falar, nossa, que coisas horríveis e feias. Não é isso? 3 anos depois, ele mesmo vai estar usando aquilo, ele vai estar pagando e caro para usar aquilo. Do mesmo jeito, se ele olhar 30 anos antes, o sujeito vestia 30, 50 anos antes, que coisa horrível, ridícula. Não é isso? Ora, o conteúdo objetivo do conceito de beleza não mudou, mas a capacidade de identificação do público mudou. Tá claro, hein? Isso é a mesma coisa que você entrar você entra numa floresta, as pessoas, se elas são jogadas no mato, logo descobre ali. Olha, se você for pra lá tem água, pra lá tem cobra, pra lá tem não sei o que, tem comida, certo? Quer dizer, todos esses recursos estão lá no mato. Todo mundo identifica eles do mesmo jeito? O mato, a selva, é objetivamente a mesma para todos. O conteúdo dela não mudou realmente. O que cada um conseguiu ver nela é que é diferente. Porque beleza é a mesma coisa. O conteúdo objetivo, certo, da ideia de beleza é sempre o mesmo, sempre foi, sempre será. O que cada povo, em cada geração, em cada lugar, consegue identificar como belo. Meu filho, isso varia. Entendeu? Então assim, olha só, hoje em dia a gente não usa os recursos naturais para produzir um grau de conforto na vida que nunca existiu. Ora, mas esses recursos naturais estão aí desde sempre, pô. As pessoas olhavam a natureza e não viam eles, viam outras coisas. Tá claro isso aí? Então o conceito de beleza, ele é objetivamente o mesmo, certo? E o seu conteúdo universal permanece sempre o mesmo. Mas o grau de identificação do público muda muito. Por isso que a gente falou, pode existir o caso do artista tremendamente azarado, que ele identifica certas formas de beleza e ninguém mais em torno identifica. Aí ele tenta comunicar aquilo, ninguém entende, certo? Pois é, esse era o caso do gênio incompreendido. Mas olha só, mas qual a vantagem de viver um século adiante?
pensamento dele, o conhecimento dele, o sentimento dele, ele não se fica onde ele está vivendo. E eu, às vezes, até eu acho que Olha só. Primeiro, o que esse... Olha só. Suponha que é o seguinte. Olha, isso é até interessante, mas suponha que é o seguinte, que o pensamento de dali a 100 anos vai ser muito pior do que o de hoje. Significa que esse sujeito é um imbecil completo. Porque ele já vive um pensamento pior do que os outros. Olha só, o que tá sempre subentendido. Não. Ele sente coisas assim. Eu, pelo menos, eu fiquei analisando isso aí. Mas o fato existe, né? Oi. Você vê lá o Oscar Wilde, ele parece que está falando hoje. O estilo de vida que ele imaginava há um século e meio, ele estava da impressão literária da que realmente ele estava equivocado. Pois é, mas ele estava falando com as pessoas da época dele, e as pessoas da época dele estavam entendendo ele. Olha só, a questão é, quando a gente diz, se o sujeito, certo, vive numa época que não é a dele, a questão, o importante aqui não é em que época o sujeito vive. Se não, você aqui, existe fisicamente no século XX, mas a sua mente já está lá no século XXV. Certo? Ou você vive no século XVIII, mas a sua mente está no século XIII. Olha, isso não importa. O que importa é o seguinte, isso em que você está pensando é superior ou inferior ao pensamento geral? O tempo aqui importa muito pouco. Eu penso assim que ele passa a perceber algo mais profundo. Olha só, alguns artistas podem perceber a realidade de modo mais profundo, outros a percebem de modo mais superficial. Tanto que fazem tremendas bobagens. Quer dizer, existem obras inteiras, em pintura, em música, em escultura, que são apenas uma expressão da ignorância do sujeito. Isso aqui é mera expressão do seguinte, da sua incapacidade mental. Entendeu? Conseguiu expressar tudo. Exatamente, basicamente você conseguiu expressar nada. Exatamente, porque não tinha o que ser expresso aí. Né? Não, olha só. Não, pois é, mas olha só. Não, mas o que está errado aqui? De novo, a gente está colocando o artista numa categoria especial. Porque é o seguinte... Não, ou a arte numa categoria especial. Certo? O que não deve ser feito, porque a arte é uma atividade humana. Como toda e qualquer atividade humana. E ela tem que ser julgada, o artista tem que ser julgado pelos seus irmãos humanos. Como todos os outros seres humanos. Então não é assim, então olha só. Eu também posso dizer, por exemplo, que os mecânicos de automóvel têm uma incrível sensibilidade para o detalhe. Olha, os mecânicos de automóvel têm uma incrível sensibilidade para o detalhe, o caramba. Aqueles que são bons têm. Quando eu digo, não, o artista vive a gente... talvez os bons, não sei. Essa expressão, nesse caso aí, eu não concordaria nem com os bons. Porque viver adiante do seu tempo ou entender o pensamento de séculos depois não é uma vantagem real do ponto de vista artístico. Certo? Mas olha só, o negócio é que a gente define o artista, e de um modo geral a gente faz isso, na nossa sociedade a gente faz isso, a gente define o artista pelos traços que caracterizam apenas os melhores. E aí, portanto, o artista é óbvio, é sempre uma forma de vida meio divinizada. Porque não, o artista é uma pessoa profunda, o artista é uma pessoa com sensibilidade, que vê adiante do seu tempo. Não, peraí. A gente reúne todas essas qualidades aí. E isso aí é só uma profissão. Pô, você é um cara muito especial mesmo, né? Não é assim. Alguns artistas têm uma sensibilidade profunda, outros têm uma perspicácia, certo? Outros vêm adiante do seu tempo, certo? E assim por diante. Alguns. Mas isso não define a profissão. Isso caracteriza os melhores. Mas, na verdade, em última análise, isso caracteriza os melhores em qualquer atividade humana. Você perguntar para um economista, assim, não, olha, quem são os melhores dos economistas? Os que têm visão adiante do seu tempo. Literalmente. O sujeito que sabe quanto vai valer o que daqui a um ano. Esse é o sujeito que é bom na profissão de economista. É o sujeito que está adiante do seu tempo. Percebe? Então, assim, mas você não vai definir o economista e dizer, os economistas são aqueles sujeitos que sabem, têm o pensamento adiante do seu tempo. Porque isso só vale para os bons. Também só não pode ser muito adiante porque não tem aplicação prática nenhuma, A nossa tendência é sempre achar que o cara só valoriza o cara que vê o melhor. Mas se, como você falou, o cara visualizar o pior, ele não é. Exatamente. Então, quer dizer, antes da gente dizer
Certo? Quais são as qualidades que definem o artista? Como a gente falou, olha, isso é até difícil hoje, porque como a gente falou, a palavra arte hoje significa qualquer coisa. Mas literalmente qualquer coisa. É assim, eu vou aqui cortar os meus cabelos e embaralhá-los aqui e falar pra vocês, isso é arte. E é. Hoje é. Só botar no museu que é. Você entendeu? Não, às vezes aí você pode pegar outras partes do seu corpo também, certo? Hã? O cara se amarrou o cachorro e ele deixou o cachorro preso no museu assim e não dava vida, não alimentava, não tinha nada. O cachorro foi morrendo, isso era arte. A arte é lógico, hoje tudo é arte. Isso quer dizer o quê? Sabe o que quer dizer? Que a palavra arte não tem mais nenhum significado real. Oi? É totalmente desconstruída, exatamente. A palavra perdeu o conteúdo real. Certo. Ele foi mais ou menos captou a tendência e falou, tá bom então. É isso que vocês querem? Beleza. Então, a palavra está evidentemente uma palavra desprovida de significado, certo? Uma atividade que não significa nada é uma não atividade e o sujeito que se dedica a essa atividade pode ser qualquer pessoa e, portanto, pode ser caracterizado por qualquer traço humano. Tá claro isso aí? Quer dizer, você pegar os representantes das principais formas de arte, das principais escolas e estilos, você vai ver que é o seguinte, entre um sujeito e outro não há nada em comum. Exceto o nome geral da sua atividade, arte. Tá claro isso aí? Certo? Mas o nome arte, a palavra arte, não se aplicou sempre a toda e qualquer atividade à qual nós queríamos acrescentar a estampa arte. Não é assim? Quer dizer, essa palavra ela não foi sempre, simplesmente um meio geral de significar qualquer coisa. É simplesmente uma estampa, um carimbo que você põe para qualificar ou aumentar o valor comercial do que você faz. Não importa o que você faça. Não é isso? Hoje, então, se você faz qualquer coisa e põe o nome arte, ótimo. Se é arte, é melhor do que sem esse nome. Não é isso? Mas pode ser qualquer coisa. Tá valendo. Não é assim? Quando é assim, significa, olha, que todas essas coisas aí, certo? Na verdade, não merecem todas o mesmo nome. Entendeu? O sujeito que prende o cachorro no museu e deixa ele lá morrendo, não é a mesma coisa, certo? Você não está fazendo o mesmo tipo de coisa que o sujeito que constrói uma casa para você, que projeta uma casa para você. Tá fazendo o mesmo tipo de coisa, assim? Um dia você decide juntar dinheiro para comprar uma casa. Outro dia você decide juntar dinheiro para ver um cachorro preso no museu. É assim? Não é assim, né? Chamar isso de arte, olha só, eu digo, chamar isso de arte é dar uma desculpa para sujeitos fazerem qualquer coisa e venderem caro. É só isso. Exatamente. Mas o profeta, quando escreve um texto rimado, isso acho que nunca foi considerado arte, né? Oficialmente, né? Nem no tempo dele isso era arte. O rei escreveu, forma tal, meta tal. Pois é, isso. Só isso não é arte porcaria nenhuma. Né? E é um poema. Claro, é óbvio. Ciranda Cirandinha também é um poema maravilhoso. Né? Então o que acontece? Quando a palavra adquire essa elasticidade, ela deixa de significar qualquer coisa e ela, portanto, passa a não ter mais um uso. Quer dizer, a palavra arte, hoje em dia, você só pode fazer abuso dela. Não tem mais uso normal da palavra. A palavra não admite mais a possibilidade. A palavra, assim, tem uma existência abusiva. Já. Tá claro isso aí? Certo? E isso acontece só primeiro porque, como ele falou, historicamente acontece primeiro porque chegou uma época, os próprios artistas não sabiam o que eles estavam fazendo nem por quê. Certo? E eles só ficavam lamentando, olha, a gente não sabe o que a gente está fazendo, não sabe por quê, e as pessoas não pagam a gente para fazer isso. Então, assim, é o conflito do artista, né? Assim, não, ou eu me faço arte comercial, certo? Ou eu faço aqui, sei lá, o meu dom divino. Certo? Pelo qual as pessoas, evidentemente, não têm o menor interesse. Certo? Ora, esse conflito só surge quando você não tem mais a menor ideia do que você está fazendo. Quando o que você está fazendo é uma mera expressão da sua individualidade e tem mais ou menos o mesmo valor que você ir ao banheiro. Fazer arte. Isso é fazer arte, exatamente. Certo?
Tá claro, hein? Porque se a coisa tivesse um valor humano intrínseco, ora, o valor humano é comunicável entre seres humanos. Se você estivesse fazendo uma coisa com valor intrínseco, as pessoas saberiam. As pessoas quereriam aquilo. Mas se ele mesmo não sabe o que ele está fazendo, e ele espera que as pessoas saibam. Tá claro isso aí? Um dia alguém percebeu, caramba, dá para ganhar um monte de dinheiro com isso. Não foram os próprios artistas, os artistas não. Eles, pelo contrário, não, renunciavam nobremente a ganhar dinheiro. Não vou ser um miserável aqui e ser fiel à minha arte. Né? Quer dizer, vou fazer um negócio completamente inútil, que eu não entendo, e vocês muito menos, certo? E isto é uma atividade nobre. Por quê? Ah, não, é mais nobre do que o sujeito que faz a coisa sob encomenda para ganhar dinheiro. Ah, seu canalha, é óbvio que não é mais nobre. Sabe por quê? Porque você fazer uma coisa de graça ou por dinheiro não muda a coisa que foi feita. Não é isso que determina o valor de um objeto? O valor econômico de um objeto é evidentemente um acidente. Tá claro assim? Existem outras formas de valor que são anteriores a essa. Então, é evidente que o sujeito dizer, não, mas aquele outro lá, tá vendo? Ele faz quadros para vendê-los. Ora, isso não desqualifica os quadros? Ele os faz bem ou mal? Essa é a questão fundamental. Tá claro, hein? Assim, todo mundo que faz sapatos para vendê-los. Certo? Isso não faz com que os sapatos tenham todos a mesma qualidade, faz? Uns são melhores, outros são piores. E isto, por incrível que pareça, é independente do valor econômico imediato. Às vezes você encontra sapatos melhores por um preço menor e sapatos piores por um preço maior. Porque o que determina os valores econômicos é uma série de fatores acidentais, não intrínsecos à obra. Isso quer dizer que o conflito interno do artista atual entre a obra autêntica e a obra comercial é mais ou menos semelhante ao conflito da criança que está assim, obedeço os meus pais e vou à escola ou mato aula e me divirto. Ele está nesse nível assim, humano. Nesse nível quase humano, exatamente. Opa. Você falou dos aspectos da beleza na obra de arte e até em objetos. E o aspecto do sacro, do sagrado na obra de arte. Qual é o mesmo sentido? Olha só, veja bem. No sentido tradicional, quer dizer, tudo isso que a gente está falando só para dizer que é o seguinte, olha, não dá, certo, para fazer uma introdução teorética à arte no sentido em que nós usamos a palavra hoje. Porque a palavra arte designa hoje atividades que pertencem a gêneros diferentes da existência, da atividade humana. Tá? Não é assim, olha, dá para você fazer uma teoria geral e explicar uma introdução geral assim, olha, a teoria da arte que compreende a música, a arquitetura, a poesia, a pintura, em princípio dá. Certo? Mas não dá para fazer uma teoria geral da arte que compreenda assim, um ícone medieval, entendeu? E a atividade de jogar tintas num tecido para que o resultado subconsciente emerja sozinho na tela, sem a sua intervenção. Não dá para juntar essas duas atividades na mesma categoria, no mesmo gênero. Realmente não dá. Porque quando o artista medieval usava a palavra arte para designar a sua atividade, essa palavra tinha um sentido específico, que diferenciava a atividade artística de qualquer outra atividade humana. Tá claro, hein? O que diferencia essa atividade aqui, certo, das outras atividades humanas, é simplesmente a ausência de propósito determinado. Não, vamos jogar as tintas e vai sair lá a coisa, a obra. Foi? Não tem sentido. Não, a coisa até pode ter um sentido objetivo. Mas esse sentido independe do artífice. Não é isso? Então o sujeito joga as tintas esperando que saia. Pode ser que saia. Ele pode ter descoberto uma lei natural. Não é que a coisa é necessariamente desprovida de sentido. Mas o sentido não é dado por ele. Por definição, ele não teve nada a ver com isso. Simplesmente aconteceu, exatamente. Assim como uma paisagem pode ter um sentido. Você pode olhar a paisagem e nela compreender um sentido. Mas o sentido não está lá porque você pintou a paisagem. A paisagem já estava lá. Você só identificou. Tá claro, hein? Mas deixou algo mais. Perdão, como assim? Hoje, do modo geral, a arte, ela não tem nada, não sente nada. Não identifica nada. Mas olha só, como a gente falou, a palavra arte hoje significa qualquer coisa. Isso ela
estava falando da paisagem, ela foi reproduzida, assim, mas de repente ela tem algo mais, você sente algo mais naquilo que foi reproduzido. É isso que você falou agora. Olha só, não, o que eu quis dizer é o seguinte, é que em todos os tempos, todos os povos sempre pensaram que arte era uma atividade humana dotada de um sentido específico. Que o que caracteriza a arte é certo tipo de sentido, e a presença de certo tipo de sentido. Certo? E que isto pode ser estudado, identificado e você avaliar as obras de acordo com esse sentido. A palavra arte, tal como ela é usada hoje, ela exclui a possibilidade de avaliação objetiva das obras. E isso não é porque arte não permite, as obras de arte não permitem por si uma avaliação objetiva. Tá? É porque, não, olha, a atividade humana feita assim não admite avaliação objetiva, sabe por quê? Porque ela está abaixo da escala de valores humanos. Quer dizer, tudo que vale zero, não tem valor nenhum. Não permite avaliação. Entre o 0 e o 0, há apenas 0. Tá claro isso aí? Certo? Então, pode ser que ao ver uma obra de arte autêntica, a gente não sinta nada. Claro que pode ser. Mas se é uma obra de arte autêntica e a gente não sente nada porque a gente desconhece a linguagem dela. Porque eu não sei do que ela está falando, porque eu não sei falar aquela língua. Assim como um pode catar o outro. Oi? Exatamente. É tudo junto. É tudo junto. Certo? Algumas, a gente pode depois olhar. No caso da história ocidental especificamente, quais são as artes que degeneraram primeiro e as que degeneraram depois? Sim, isso é bastante diferente, certo? Ou os períodos históricos para cada arte são muito diferentes mesmo. Provavelmente no Ocidente as primeiras obras de arte a perderem esse tipo de sentido, a não serem mais esse tipo de atividade, talvez estejam relacionadas à pintura, certo? Outras demoram alguns séculos a mais para perder o sentido. Sim, tudo isso. Não, veja bem, em algum momento, as pessoas que realizavam isso, que faziam isso, esqueceram para que aquilo servia. Entendeu? Na medida que você esquece para que algo serve, você continua fazendo, a coisa deixa de servir para o propósito que ela servia antes. Quem que me contou de parece que uma ilha na Segunda Guerra, em que o pessoal, durante a Segunda Guerra, levava mantimentos para o pessoal da ilha? Foi você que me contou, né? Os traziam o continente, a ilha dos nativos, de alguma maneira, recebiam também. E quando acabou a guerra, eles abandonaram a base, os nativos construíram um aeroporto, todo de bambu, construíram um avião de palha. Eles construíram toda uma imagem daquilo, exatamente. Olha só, como eles nunca construíram aviões, certo? Eles não sabiam como é que o avião funciona. Olha, o avião, certo? Para servir a esse propósito, que é o de carregar as coisas para cá, tem que ser feito deste jeito. Se ele não for feito desse jeito, ele não vai servir a esse propósito. Não é assim? Certo? Olha só, no caso da arte, foi o contrário. Assim, o sujeito não esqueceu, certo? Como a coisa deve ser feita. Primeiro ele esqueceu o propósito. Mas assim, continua fazendo um avião sem nunca usá-lo para voar de um lugar para o outro. Quanto tempo vai demorar para você fazer um avião incapaz de voar? Começa a fazer colheres que nunca são usadas para tomar sopa. Quanto tempo vai demorar para você fazer uma colher que não serve para tomar sopa? Então foi isso que aconteceu com a arte. Tá claro? Aí chega uma hora assim, se você olhar a primeira colher e a última na sequência, e tentar enquadrar essas duas coisas na mesma categoria, você não vai conseguir. Você vai ter que inventar uma categoria artificial. Ou uma coisa assim. Ou a teoria, por exemplo, a ideia de... a arte não se refere de modo algum a nenhuma utilidade humana. A atividade artística não tem nenhuma utilidade. A obra de arte é perfeitamente inútil. Bora, é lógico, se eu tento enquadrar todos esses objetos na mesma categoria, é evidente que eu tenho que inventar a categoria mais estranha possível para fazer isso. Mas assim como o propósito da indústria aeronáutica, certo? Não é, certo? Fazer as pessoas sentirem alguma coisa, mas construírem aviões que te levam de um lugar para o outro, o propósito da pintura, da arquitetura, da música, sempre foi comunicar alguma coisa. Mesmo quando o artista não admite isso. Mesmo quando ele fala, não, isso aqui assim, é um negócio incomunicável, eu faço um negócio aqui totalmente meu. É o meu universinho aqui. Certo? Mentira, meu filho. Se fosse o seu universinho, você não pintava. Você pintou pro outro ver o seu universinho, pô.
E se é para o outro ver, é evidente que tem um propósito comunicativo. Então, se você é um sujeito inteligente e você pinta, você tem que pintar de modo a comunicar de modo eficaz o que você está pensando. Você quer comunicar os seus instintos, os seus sentimentos, os movimentos do seu intestino? Olha, pouco importa, entendeu? Se alguém quiser comprar uma coisa que representa os movimentos do seu intestino, sorte sua, entendeu? O que eu quero é que é o seguinte, se era isso que você queria comunicar, que você comunique isso, de maneira eficaz. Isto todo e qualquer ser humano pode exigir do outro. Agora ele fala, não, eu não queria comunicar, eu só senti e pus na tela. Ah, meu filho, você devia ser jogado fora do estado humano, assim. Nós deveríamos jogar você no mar e esquecê-lo. Porque aquilo que você não quer comunicar, você mantém dentro de você. Essa que é a verdade. Não é assim? O que você não quero que ninguém saiba. O que você faz? Você pinta aquilo que você não quer que ninguém saiba? Hã? É óbvio que não. Opa. O Instagram, dentro da comunicação, ele ainda tem um propósito de comunicar a verdade. Né? Então a gente tem ainda um reduto. Exatamente. Tem alguns redutos de artes em que ainda se exerce alguma arte no sentido verdadeiro. Por mais que a gente viva aí numa polêmica, em que o artista gráfico faz muito trabalho, não é um artista. Não é um artista, exatamente. Ele é um homem comercial. Ele é um homem como os outros. Entendeu? Você pede pra ele fazer uma árvore e ele faz. Diabos, exatamente. Justamente os poucos nichos em que o exercício humano, a atividade humana ainda é arte, é justamente aqueles que oferecem perigo para esses outros sujeitos que são artistas. Onde ainda a arte verdadeira é a única ameaça ao pseudo-artista. E é por isso que eles fazem questão de classificar essas atividades. Não, isso aí não é arte, isso aí tá lá embaixo, isso aí é o que os seres humanos fazem. Não é o que nós, deuses do Olimpo, fazemos. Né? Eles fazem questão de desclassificar o sujeito que está fazendo uma coisa boa. Eles valorizam eles mesmos. Essa que é a verdade. Eles só valorizam a eles mesmos. Só que, olha, gente assim não é melhor do que os outros. Gente assim é pior do que os outros. Entendeu? Eles estão abaixo da condição humana, não acima. Eles não transcenderam o estado humano. Eles retrocederam ao estado formigal. Não, hoje em dia é incrível, é incrível. Hoje em dia você encontra a arte assim, sabe? Olha, no terreno da marcenaria, entendeu? No terreno das revistas, no terreno da publicidade. Esses são os únicos lugares que se encontra a arte. Assim, a música cinematográfica. O cara compõe trilha sonora, tá? Esse sujeito é um artista. Por quê? Porque assim, a cena exige que você sinta isso. Aí o cara bota aquele som lá e você sente. Você sente exatamente o que a cena diz. Olha só, esse cara é um artista, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, pô. Ele fez algo para provocar esse efeito e provocou. Ele disse e fez. Tem um propósito. E ele consegue realizar deliberadamente o propósito dele. Não é que ele dá sorte. Não, ele sempre faz aquilo. De vez em quando ele dá azar e erra. Esse sujeito é um artista. Claro que podem. É como a gente falou, olha, o público não é sempre o mesmo, certo? O público varia de um lugar para o outro, de uma época para outra, certo? E isso vai exigir uma adaptação do artista. É óbvio. Pensa bem, olha, você quer... Não, vamos fazer aqui. Eu quero fazer um comercial de sabonete. Eu quero vender o meu sabonete. Se eu estou no Brasil, eu vou fazer um comercial. Se eu estiver no Japão, eu vou fazer outro. Não é? Não tem. É evidente que não. Certo? É evidente que a obra considerada no seu tema e no seu tratamento pode transcender de tal modo o limite daquele público que alguém pode chegar e falar, olha, isto aqui nós temos que guardar e preservar. Isso aqui nós temos que colocar no museu e nas faculdades de arte. Porque isso aqui foi muito além daquele público. Mas a obra mesmo só se dirige a este público, diretamente. Sabe, Shakespeare não queria passar uma mensagem para a humanidade. Ele queria que as pessoas comprassem ingresso das próprias peças dele. Aquelas pessoas. Entendeu? Então, claro que a obra pode alcançar mais. Acidentalmente. Mas, em princípio, ela se dirige para um público real e concreto. Do mesmo assim, você faz um carro aqui para o cara que quer velocidade. Outro carro para o cara que quer economia. Outro carro para o cara que quer conforto. Certo? Outro carro pro cara que não, ele vai carregar um defunto no carro. Né? Você faz um carro diferente para cada um. Você não faz o mesmo para todos.
seria uma didática teológica. Seria uma didática teológica? Exatamente. Eu digo teológica no ambiente em que teológico tem sentido. No ambiente budista, por exemplo, a expressão teológica não teria sentido, mas o objetivo das obras de arte é exatamente o mesmo. Também é a eficácia em comunicar a doutrina, transmitir de modo mais ou menos vital as virtudes e o pensamento geral daquela tradição. O propósito delas, e isso diferenciou em todos os tempos a arte sacra das outras formas de arte. A arte sacra sempre é mais abstrata do que as outras, sempre foi mais abstrata, ela sempre envolveu um elemento de assimilação doutrinal. Embora toda e qualquer arte humana, como a gente vai ver, sempre tenha tido um propósito, e esse propósito não era meramente utilitário. Só antes de continuar, vamos fazer uma pausa e tomar um café e comer uns biscoitinhos ou alguma coisa assim? Então, o que nós vamos fazer no curso, né? Então, a gente escolheu aqui 5 temas diferentes, para cada uma delas um par de aulas. A primeira com uma introdução geral, talvez mais à cultura daquele povo do que aquela arte específica, para que a gente possa entender do que trata a obra. Como a gente falou, todas as obras tradicionais tratam de alguma coisa. E se eu não entender do que ela trata, eu não posso avaliá-la. É realmente impossível. Eu posso olhar um templo hindu e dizer gosto ou não gosto. Isso a gente pode dizer assim, de primeira, certo? Mas eu não posso dizer de primeira o templo deveria ser assim ou não. Este templo hindu é melhor do que aquele outro ou não. Isso eu só posso dizer se eu entender para que existe um templo hindu. Tá claro isso aí? A mesma coisa com colher. Olha, eu posso olhar uma colher e gostar dela mais ou menos. Não é isso? Mas se vocês já tentaram comer sopa, vocês sabem que existem colheres que são melhores do que outras. Com um templo é a mesma coisa, com uma pintura é a mesma coisa, e assim para qualquer atividade humana. Basicamente, então hoje a gente não vai poder explicar qual é a teoria da arte por trás de todas essas obras. A ideia é justamente ir apreciando, primeiro deixa eu entender o templo hindu, deixa eu entender aqui a geometria islâmica. Entendendo cada uma dessas coisas, o que acontece? A teoria da arte que está por trás de todas essas obras vai se manifestar gradativamente e se evidenciar. E no final, os alunos vão perceber, existe algo de comum em todos esses povos. Basicamente, a ideia por trás de todos esses povos é que o ser humano vive numa espécie, ele é uma espécie de encruzilhada interior. Tá? Então, que a vida humana implica sempre em 4 dimensões, no mínimo. Certo? Então, a gente poderia representar isso com o símbolo da cruz. E dizer, primeiro você tem a vertical ascendente. A vertical ascendente representa no ser humano justamente a sua capacidade de compreender as coisas. Certo? O ser humano tem um talento excepcional para pensar, refletir e entender. Tá claro isso aí? Certo? Então, o desejo de entender é uma a dimensão natural da existência humana. Por outro lado, na vertical descendente, nós temos que dizer o seguinte, nós temos um organismo físico e somos dotados de sentidos, não é isso? Ora, o organismo físico e a nossa capacidade sensorial, ambos têm certos limites. Quer dizer, eu não posso fazer exercício o dia todo e chegar à noite eu estou descansado, não é isso? Eu não posso passar o dia comendo bolo de chocolate e no final do dia apreciar o bolo como eu apreciava no começo. Tá claro isso aí? Quer dizer, esse limite do corpo, ele também é uma dimensão intrínseca da existência humana. Tá claro isso, hein? E olha só, as coisas que são agradáveis, quer dizer, o agrado ou o prazer, serve apenas, a única utilidade do prazer em si mesmo é renovar as nossas energias. E quando você faz uma coisa que você gosta, você faz por quê? É porque essa coisa que você gosta, só porque você gosta, ela tem um valor humano? Não, é porque você faz ela porque a coisa que você gosta para descansar de tudo mais que você tem que fazer. Tá claro, hein? Olha só, uma obra de arte autêntica inclui necessariamente essas 2 dimensões verticais. É evidente que as grandes obras tradicionais eram agradáveis para o seu público. Mas é evidente também que elas significavam algo para o seu público. Uma obra completa, ao mesmo tempo, agrada e propicia o entendimento. Tá claro isso, hein? Por outro lado, você tem, na dimensão horizontal, a atividade humana propriamente dita. Certo? Então você tem, para um lado, você tem a ação humana de modo geral.
Quer dizer, tudo que você realiza e que não deixa um produto ou um objeto distinto de você. Certo? As suas escolhas, as suas decisões, as suas intenções, os seus projetos, os seus propósitos. Tudo isso aí é uma dimensão da existência humana também. Certo? E, por outro lado, você tem a dimensão produtiva. Quer dizer, você faz objetos. Além de agir e tomar decisões, você faz objetos. É nessa quarta dimensão que entra a atividade da arte. Todas essas dimensões estão interligadas. Certo? A ideia hoje de separar, certo, alguns tipos de objetos e falar, olha, esses objetos aqui não têm nenhuma ligação intrínseca com nenhuma das outras dimensões. Então é assim, a obra, hoje em dia, se você considera assim, a obra do artista hoje em dia, ela não precisa ser inteligível, quer dizer, ela não precisa se enquadrar na primeira dimensão, não é isso? Ela não precisa ser agradável, não é isso? Não, até alguns artistas até que fazem questão de que suas obras sejam nojentas ou repugnantes. Não é isso? E ela não precisa ter um propósito humano geral. Isso quer dizer, é como se você tivesse arrancado um braço do seu organismo e falar, agora esse braço aqui pode funcionar sozinho, independente dos propósitos do meu organismo. Tá claro isso aí? Quando você faz isso, o máximo que você cria é uma monstruosidade. Exatamente, é lógico. Esse é o propósito dele não tem nada a ver com os teus. Se a arte não tem nenhuma finalidade humana ligada às outras dimensões da existência humana, é evidente que algumas obras de arte podem ser definitivamente prejudiciais às outras dimensões. Se você desgarra uma coisa da outra, ela passa a operar de modo independente e potencialmente conflitante. Está claro isso aí? Quer dizer, se uma obra humana, se é um produto da ação humana, não precisa ser inteligível, não precisa ser agradável e não precisa ter uma utilidade prática, certo? Ele pode contrariar tudo isso aí. Então ele pode servir só para atrapalhar a sua vida. Na prática, isolar a arte e a atividade do artista dessas outras dimensões é dar para ele o direito de estragar a sua vida e você ainda tem que pagar por isso. Tá claro, sim? Isso quer dizer, é evidente que toda obra de arte autêntica, certo, está integrada às outras dimensões da existência humana. Tem uma função humana. Nem que seja, no mínimo, te agradar. No mínimo, a coisa tem que ter esse propósito. Tá claro, sim? Quer dizer, uma coisa, para que ela seja de algum modo humana, ela precisa, no mínimo, ser ou agradável, ou útil, ou intrinsecamente boa. Se ela não é nenhuma dessas três coisas, ela não é humana. Quando você desobriga o artista de fazer que as suas obras tenham pelo menos uma dessas dimensões, você diz, não, você não precisa ter nada, certo? Você simplesmente tirou ele do estado humano. A sua atividade não precisa ser humana. Tá claro, hein? Certo? Como? Quando o indivíduo humano é dispensado das obrigações humanas fundamentais, certo? Ele não tem uma tendência intrínseca a atingir patamares ou estados superiores ao humano. Isso quer dizer que a maior parte das obras consideradas arte não serão divinas, já não são humanas. Elas serão monstruosas. Elas serão apenas monstruosidades. Esta é a nossa situação hoje. A maior parte do que se chama arte hoje é aquilo que se chamava na Idade Média desastre. Olha só, você sabia que a palavra desastre significa aquilo que não é arte? Des artes. Pois é, então a maior parte do que a gente chama de arte hoje é o contrário do que era a arte na Idade Média. É a ausência de arte. Mesmo os animais, eles apresentam que resquício dessas coisas. Não, é evidente que a atividade animal é toda planejada com propósito. É toda proposital. Se desagrada o animal, também ele vai embora. Exatamente. Os animais que eu tenho em casa, a maior parte deles quer entender o que se passa em volta. Quer entender o que se passa em volta também. Nesse ponto, nós não somos muito diferentes dos animais, certo? E sugerir que alguém pode ser tão diferente assim e alcançar um estado divino é mais ou menos monstruoso. Por quê? Porque é colocar aquele indivíduo e a sua atividade acima de todo e qualquer juízo humano. Então assim, tá bom, eu vou inventar aqui uma forma de arte, uma forma de música que vai deixar as pessoas mais violentas. Mas e daí? É a arte é livre. Dane-se que as pessoas vão se matar nas ruas por causa disso. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá claro, hein? Isto é monstruoso, isso é uma espécie de doença. É uma doença dos nossos tempos. É uma anti-arte. É a ausência total de arte. Certo? Por quê? Porque é a ausência total de humanidade.
A gente vai tomando posse do estado humano na medida em que a gente vai percebendo que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Certo? E que as pessoas não têm o dever de aceitar o que eu faço só porque eu quis fazê-lo. Não é assim? Isso é tomar posse da sua existência humana. E o artista não é exceção. Me desculpe. Não, esse realmente não é artista, mas olha só. Mas a gente não pode lembrar apenas o sentido intrínseco das palavras. A gente tem que lembrar o uso que é dado às palavras em cada momento na nossa existência. A palavra artista hoje significa isso. O sujeito que não tem nenhum dever para com os outros seres humanos, cuja atividade é absolutamente indeterminada do ponto de vista humano. Ou seja, é desumano. É desumano, exatamente. É desumano. A não ser que a gente esteja dizendo que todos eles são sobre-humanos. Então a gente está dizendo assim, todos os atores da televisão, todos eles são assim, estão mais ou menos no nível de Jesus Cristo, Buda, Moisés, anjos. É isso que nós estamos dizendo? Alguém realmente acredita nisso? Bom, eles e a mãe deles, Gente, a gente deu a nossa hora, senão eles vão nos trancar aqui. Eu sei que é lamentável e isso acontece várias vezes.